Faz aproximadamente 2 meses que eu tenho morado nessa pequena cidade, e constantemente eu visitava o lago, que ficava a aproximadamente 1,5 km da minha casa. Era um lugar bem bonito e, muitas vezes, lá também estavam outras pessoas, como um grupo de crianças a qual eu já tinha decorado seus rostos, ou um casal que durante as manhãs caminhava tranquilamente pelos arredores. Sim, com certeza era um ótimo lugar para passar o tempo. Mas não a qualquer momento, já que a partir das 11 horas da noite até as 3 da manhã não era permitido que ninguém saísse de casa. Basicamente um toque de recolher, mas não era como os outros. Todas as noites, perto desse horário, todos que estavam nas ruas entravam em suas casas, sem receberem ordens de ninguém. Não haviam policiais patrulhando para ver quem estava respeitando a ordem. E durante o tempo que eu estou aqui, ninguém havia comentado comigo sobre o motivo de termos de fazer isso. Só era anunciado em uma placa que ficava na entrada da cidade. Uma outra coisa bizarra sobre esse local era a névoa que cobria as ruas todas as noites. Não podíamos sair de casa, mas sempre era possível vê-la pela janela. Eu estava aqui há pouco tempo e não era muito próximo às outras pessoas do bairro, mas eu sempre achei uma cidade estranha. E desde que eu cheguei, tinha curiosidade em saber o motivo do confinamento. Então decidi que iria perguntar para alguns vizinhos. Eu perguntei para todos do meu quarteirão, e com nenhum deles foi diferente. Assim que eu perguntava, eles me olhavam torto de uma maneira estranha, desconfiada e até assustadora, mas a resposta também foi a mesma com todas: o lago. Isso era só o que eles diziam: o lago. E em seguida paravam de falar e saíam de perto. O lago. O que poderia ter de mais? Estava curioso para saber o que aquele lago tinha de especial, mas ninguém iria comentar sobre o assunto comigo, o que só me deixou ainda mais curioso. Então resolvi que iria descobrir de alguma maneira. Pesquisei na internet sobre a minha cidade para tentar encontrar algo. Sempre fazia frio durante esse horário, mas essa noite estava mais fria do que o normal. Em alguns minutos encontrei uma reportagem de alguns anos atrás, a qual falava sobre o desaparecimento de pessoas na área em que o lago é cercado. Sim, era uma notícia triste, mas até aí eu não vejo motivos para parar uma cidade toda. Resolvi que no dia seguinte iria perguntar para os vizinhos se tinha alguma relação. Tentaria fazer isso quando eu chegasse do trabalho às 8 horas. Fui me deitar incomodado. Não sei se era por causa da minha dúvida ou pela sensação de que tinha alguém me olhando pelo vidro embaçado da janela. Já eram 8h15 da noite e eu iria agora perguntar para uma senhora que estava sentada do lado de fora de casa se o confinamento tinha alguma coisa a ver com os desaparecimentos no lago. Ela tremia e evitava de olhar nos meus olhos. Então desisti e voltei para casa. Estava muito claro que eu não iria conseguir mais informações desse pessoal. Então acho que eu deveria ir dar uma olhada. Não sei se seria seguro, mas também não havia evidências concretas de que pudesse ser perigoso. Seria uma pequena saída de mais ou menos 20 minutos. E se fosse realmente necessário ficar em casa, deveria ter alguma medida de segurança. Então eu estava decidido de que iria ao lago essa noite. 11h50 da noite. Coloquei o meu casaco, pois hoje parecia estar mais frio do que nunca. E saí pela porta, cercado pelo nevoeiro gelado. Não pude deixar de notar que por todas as janelas pela qual eu passava, os olhos de dentro das casas se reviravam
com terror para minha direção e me acompanhavam com expressões amedrontadas e imóveis. Alguns minutos depois, eu estava perto do lago. A névoa estava mais densa por cima da água e o ar estava ainda mais frio. Fora isso, não vi nada que pudesse apavorar tantas pessoas. Fiquei aproximadamente 5 minutos olhando ao redor. Não sei o que era, mas ainda parecia ter alguém comigo, do meu lado, escondido na névoa. Eu não via nada nem ninguém, mas era como se eu pudesse senti-lo respirando bem atrás de mim. Isso me deixou perturbado, então já estava voltando. Quando eu estava chegando em casa, reparei que a névoa estava ficando cada vez mais escura, até que via chegar em um ponto que se assemelhava com uma fumaça negra. Quando eu ia atravessá-la para chegar na minha rua, comecei a ouvir gritos altos e a me sentir sufocado. Não como se fosse fumaça, mas como se eu estivesse me afogando. O que me deixou desesperado e me fez recuar. Porém, eu parecia estar sendo perseguido pela névoa que me cercou e me deixou incapacitado por conta dos gritos ensurdecedores que pareciam vir de dentro dela, além do frio insuportável. Tudo piorou quando eu senti alguém me puxando pela perna e começou a me puxar rapidamente na direção de que eu tinha vindo. Quando notei, estava de volta ao lago, mas dessa vez sendo puxado para a parte cada vez mais funda. Ainda debaixo d'água, eu ouvia os gritos. Quando olhei para baixo, vi uma pessoa me segurando. Ela também parecia desesperada e gritava, mas como se estivesse pedindo ajuda. Não sabia quem era e não pude viver o bastante para descobrir.